Bem-vindos ao Portal de Luz. No livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, vemos os relatos da mãe de Chico, Maria João de Deus, onde ela descreve, entre outras coisas, a visita que ela fez ao planeta Marte. E ela nos mostra que os habitantes daquele planeta eram mais evoluídos e, portanto, possuíam valores mais nobres e equilibrados. No entanto, a NASA enviou um robô que pousou na superfície de Marte agora em fevereiro. E tudo o que pudemos ver nas imagens que foram captadas foram paisagens áridas e aparentemente sem vida. Será que não podemos enxergar a realidade daquele planeta devido à nossa pouca evolução, por estarmos numa vibração inferior? Antes de nós conversarmos sobre esse tema, para nós entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. O livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier no ano de 1932, nos trouxe relatos da mãe de Chico, Maria João de Deus, que morreu quando ele tinha apenas 5 anos de idade. E vemos muitas informações impressionantes e esclarecedoras que valem a pena serem lidas por todos nós. E entre essas informações que ela nos traz, vemos a descrição de uma visita realizada ao planeta Marte, que ela faz sob a orientação do seu mentor espiritual. E então, Maria João de Deus descreve o planeta para nós, tanto fisicamente como também sobre o comportamento dos seus habitantes, mostrando que se trata de um local mais evoluído, onde os seus moradores possuem valores nobres e são detentores inclusive de um maior avanço tecnológico.
Mas ao largo dessa descrição vinda da espiritualidade, nós pudemos assistir na semana passada o robô americano Perseverance pousando na superfície de Marte. Isso aconteceu na quinta-feira, dia 18 de fevereiro. E esse veículo espacial da NASA é o terceiro a chegar em Marte nessa semana, depois das missões que saíram da China e também dos Emirados Árabes Unidos. O robô americano enviou as primeiras imagens coloridas em alta definição feitas em Marte no dia seguinte em que pousou. E tudo o que pudemos ver nesses vídeos e fotos foram apenas paisagens vazias e sem vida, sem vegetação e, pelo menos aos nossos olhos carnais, sem habitantes. Então, nós perguntamos como podemos compreender essa situação. Por que as imagens captadas pelo robô não nos mostram as belezas relatadas e descritas pela mãe de Chico Xavier? Num primeiro momento, parece-nos que o motivo é semelhante ao descrito na obra de André Luiz, onde frequentemente um espírito que se encontra desequilibrado, que está sofrendo, não consegue enxergar o benfeitor que está ali, ao seu lado, auxiliando-no, emitindo luz e amor, justamente por falta de elevação espiritual e de sintonia com os sentimentos mais nobres e com o amor que estão sendo emitidos pelo benfeitor. Os cientistas do nosso planeta que participam dessa missão acreditam que havia no planeta Marte, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, um lago onde hoje está uma cratera que foi batizada por eles com o nome de Jezero. O local tem sedimentos similares aos encontrados no solo da Terra e podem conter vestígios de micro-organismos. E o robô americano passará os próximos 2 anos explorando essa cratera em busca de vestígios de vida que tenham existido no passado marciano. Mas será que essas incursões podem ferir o código de ética entre nós e o povo marciano? A ciência terrena, justamente porque ainda ignora as informações trazidas através da mediunidade do Chico, talvez possam estar avançando demais no seu impulso exploratório. Para fazer essa exploração, o robô carrega instrumentos para coletar amostras, observar a geologia e até transformar dióxido de carbono em oxigênio para viabilizar uma futura missão tripulada no planeta Marte. Será que nós teremos a permissão divina para continuar essa exploração física, onde vemos que o homem, falando especificamente sobre os cientistas que estão conduzindo essa missão, continuam a acreditar cegamente que somos os únicos seres inteligentes do universo? No livro, Maria João de Deus afirma o seguinte: assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual, o mentor que conduzia a visita dela ao planeta Marte, que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver. Longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de vitualhas de outros seres da criação. Então vemos que a sociedade marciana é mais evoluída e desapegada das necessidades materiais, né? Nós temos muito a aprender com os nossos irmãos marcianos, que são mais evoluídos e espiritualizados. Será possível que agora essa aproximação que foi iniciada com essas missões espaciais possam ser o início de uma relação mais respeitosa e de grande aprendizado para nós? Será que nós estamos preparados, se não todos, mas ao menos alguns de nós, para vencer as barreiras do egoísmo, do orgulho, abrirmos a nossa visão, que hoje é ainda tão limitada, e adentrarmos nessa nova etapa de maior harmonia e evolução espiritual? O próprio Chico Xavier, na ocasião do programa Pinga Fogo, disse que no processo de melhoria do nosso planeta, passando de expiação e provas para regeneração, nós seríamos agraciados com a proximidade maior de irmãos de outros planetas mais evoluídos que viriam em nosso auxílio para nos ajudar e ensinar coisas maravilhosas. O tema é longo
e, portanto, no programa da semana que vem nós vamos continuar a falar sobre a vida em Marte com um convidado muito especial. Não percam! Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso programa. Hoje eu vou começar contando uma lenda. Esta lenda foi transcrita por Malbataan no livro Minha Vida Querida. Vamos lá. Chegando afinal à margem de um grande rio, o amor avistou 3 barqueiros que se achavam lá, indolentes, recostados nas pedras. Dirigiu-se ao primeiro. Queres, meu bom amigo, levar-me para outra margem do rio? Respondeu interpelado, com voz triste, cheio de angústia. Não posso, menino, é impossível para mim.
O amor então recorreu ao segundo barqueiro, que se divertia em atirar pedrinhas no seio do tumultuoso rio na correnteza. E ele respondeu: não, simplesmente, secamente recusou: não, não posso. O terceiro e último barqueiro parecia mais velho. Não esperou que o amor viesse pedir-lhe auxílio. Levantou-se tranquilo e, estendendo-lhe bondoso a larga mão forte, disse-lhe: vem comigo, menino, levo você sem demora para o outro lado. Em meio à travessia, notando que o amor, notando a segurança com que o velho barqueiro barquejava, perguntou-lhe: quem és tu? Quem são aqueles dois que se recusaram a atender ao meu pedido? O menino, respondeu paciente o bom remador. O primeiro é o sofrimento e o segundo é o desprezo. Bem sabe que o sofrimento e o desprezo não fazem passar o amor. E tu, quem és, afinal? Eu sou o tempo, meu filho. Aprende para sempre a grande verdade. Só o tempo faz passar o amor. E continuou a remar numa cadência certa, como se o movimento de seus braços possantes fosse regulado por um pêndulo invisível e eterno. Sofrimento e despreza, o que importa isso no coração apaixonado? O tempo, e só o tempo, é que faz passar o amor. Bom, ao ler esta pequena fábula, de imediato, trazendo o seu sentido à realidade em que vivemos, entendemos o quanto é importante o tempo como elemento de amadurecimento da alma e, por conseguinte, como condutor do amor, o elemento mais importante da vida, o amor. Afinal, como diz a música Monte Castelo, do Legião Urbana, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é a essência de Deus. Nós somos criação do amor de Deus. Já pensaram nisto? No entanto, nós temos dificuldades incríveis de fazer com que ele, o amor, tome o espaço que lhe é devido dentro do nosso coração. Segundo o sábio tempo na lenda, o sofrimento e o desprezo não deixam que o amor se faça. Se pensarmos bem, é verdade. Nós já tivemos oportunidade de falar no nosso programa que a dor faz parte do processo de evolução. Entretanto, temos a tendência de transformar a dor em sofrimento, que decorre do quê? Da não aceitação da dor operante e deixa-se envolver no sentimento de injustiçado e vitimizado, deixando de aproveitar o aprendizado trazido pela dor. Quando estamos neste processo, decididamente não permitimos que o amor entre e se reflita em nossas atitudes, trazendo renovação e felicidade. O mesmo ocorre quando passamos a desprezar tudo à nossa volta, a ver tudo que nos cerca com amargura, pois afinal estamos sofrendo, fomos injustiçados e assim bloqueamos a passagem do amor. Por outro lado, gente, na medida em que amadurecemos, deixamos o tempo fazer a sua parte,
porque não temos o domínio de todas as situações e nem respostas para tudo que nos acontece. Assim, se dermos a oportunidade ao tempo para que ele traga consigo a reflexão, a aceitação e o entendimento, estaremos aí sim abrindo as portas do coração para o amor. E nós sabemos que quando o amor se faz presente, tudo é mais claro, é mais livre, mais harmonioso, verdade insofismável. Só o amor tem o poder de transformar e de curar. Pensemos nisto. Queridos, e até o próximo encontro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos sobre a resposta de Francisco Cândido Xavier, dada à doutora Marlene Nobre em junho de 1980, conforme consta no livro Lições de Sabedoria, onde no capítulo 9, Marlene Nobre faz-lhe a seguinte pergunta a respeito do aborto. Chico, o aborto está sendo liberado em quase todo o mundo. Você acredita realmente nas tendências cristãs do povo brasileiro para rechaçar uma medida como esta? Chico responde. Marlene, felizmente, parece que no Brasil, pelo menos a maioria das autoridades, sejam elas de caráter administrativo ou religioso, é contrária a essa calamidade de legalização do aborto. Acreditamos que em muitos países, talvez pelo interesse em conter a explosão demográfica, determinados setores apoiaram ou apoiam o aborto legalizado. Mas acreditamos que essas nações voltarão a fazer uma reconsideração de comportamento em relação ao assunto. Por quê? Porque em qualquer ocasião de conflito internacional, a questão do incentivo à maternidade largamente praticado, isto porque em todos os setores surge logo o estímulo ao nascimento de muitas criaturas. Como estamos no Ocidente, sem grandes guerras,
desde 1945 e em nos referindo à vida ocidental propriamente considerada, muitas nações estão achando a legalização do aborto um triunfo para as nossas irmãs, as mulheres. Mas acreditamos que esses países futuramente voltarão a fazer uma revisão dessa legislação. Na condição de cristãos, não podemos apoiar o aborto, que seria um crime sempre cometido com absoluta impunidade entre as paredes domésticas. Acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela divina providência para que a delinquência do aborto seja assustada, uma vez que a criatura humana, por necessidade de revitalização de suas próprias forças orgânicas, naturalmente precisará do relacionamento sexual entre os parceiros que estão compromissados no assunto, mas usarão esse agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Mas hoje, mais amanhã, as nações entrarão em acordo a esse respeito, porque não é possível que estejamos exterminando crianças absolutamente personificadas, formadas, vivas, com o apoio das autoridades que nos governam. E conclui Chico, é absolutamente impossível aplaudir uma coisa dessas. Neste mesmo capítulo, consta também a pergunta do Sr. Fernando Worm, feita em setembro de 83 a Chico. Pergunta Fernando Worm: Chico, já existe uma injeção à base de ácidos que, aplicada diretamente no útero da gestante, mata o feto, queimando-o. Que dizer dessa prática? A resposta de Francisco Cândido Xavier é direta. O processo ao qual se refere a pergunta, no caso do aborto delituoso, é comparável a um assassinato na intimidade do corpo feminino. No livro Ação e Reação, no capítulo 15, André Luiz mostra-nos a pergunta de Hilário: e o aborto provocado é falta grave? A resposta do assistente Silas é enfática: é doloroso crime. Arrancar uma criança ao seio materno é infanticídio confesso. A mulher que o promoveu ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida, por leis irrevogáveis, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Convidamos a todos para, em conjunto, refletirmos com profundidade sobre a necessidade de que a prática do aborto seja eliminada em todos os lares e recantos do planeta Terra. No próximo encontro, traremos informações complementares dos espíritos que, com certeza, convencerão a todos nós, em definitivo, sobre a necessidade de que o aborto seja eliminado da mente humana. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia e que o amor verdadeiro, o amor de Jesus, esteja em todos os corações. Até o próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui.
Para reassistir o programa de hoje ou qualquer outro que você tenha perdido, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Mandem os seus comentários, sugestões de temas que queiram ouvir aqui com a gente para o nosso e-mail, é o portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos!